quais são os 3 principais sintomas de má circulação, ou se você estiver em risco de uma trombose, quais são aquelas coisas que a gente precisa observar no corpo, quais são os sinais que as nossas veias podem estar entupidas, que a gente pode estar desenvolvendo um problema cardiovascular. Será que cãibras nas pernas são preocupantes? Dormência, formigamento, sensação de agulhamento nos pés ou fraqueza nas pernas. Será que isso é preocupante? Ou as sensações de estar com os pés gelados ou os pés parece que está pisando em brasa? Se você sente alguma coisa dessas, será que isso é grave? Quais exames fazer, como se proteger, o que a gente precisa observar, quais são os sinais e sintomas do nosso corpo de que a nossa circulação pode estar sendo prejudicada, a gente pode estar desenvolvendo uma má circulação ou até mesmo uma trombose. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos relacionados a má circulação e a trombose, você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações tocando no sininho. E para você acessar conteúdos exclusivos aqui na nossa área de membro do canal, apoiar os nossos projetos sociais que a gente desenvolve aqui por conta desse canal e também participar de lives exclusivas comigo, torne-se um membro aqui no canal. O botão para se tornar um membro vai estar aqui embaixo desse vídeo e o vídeo de hoje vai ser sobre os principais sintomas que nós precisamos observar com relação à má circulação e à trombose. Mas o que é a má circulação? O que é uma trombose? Como essas coisas acontecem? Quando a gente precisa se preocupar? Então, primeiro a gente tem que entender o que é a circulação normal, que é quando o coração bombeia o sangue. O sangue ele precisa passar nos vasos sanguíneos do nosso corpo para chegar até os locais que ele precisa levar oxigênio e nutrientes e trazer de volta o gás carbônico e as impurezas para serem eliminadas pelo nosso organismo através da respiração, através dos rins. Então o coração é o motor do sangue e o sangue vai do coração para as pernas através das artérias. Elas levam oxigênio e nutrientes e as veias trazem esse sangue de volta para o coração e assim o sangue fica circulando pelo nosso organismo. As veias trazem de volta o gás carbônico, as impurezas que a gente não precisa mais, e com o movimento do sangue pelo corpo ele vai passando pelos pulmões para ser oxigenado, pelos rins para ser filtrado, e quando alguma coisa atrapalha esse fluxo normal do sangue, a gente tem a má circulação. A má circulação pode ser por conta de veias entupidas, pode ser por conta de varizes, qualquer coisa que atrapalhe esse fluxo normal, a gente chama de má circulação. O mais preocupante é quando se forma um coágulo dentro do sangue, e esse coágulo se forma pelo próprio fato das células do sangue se agruparem. O nosso sangue tem células vermelhas, células brancas, plaquetas, tem impurezas, tem proteínas, tem minerais, tem vitaminas ali. Quando o sangue não consegue fluir, as células vão se agrupando, elas vão se aglomerando, formando um coágulo sanguíneo. Esse coágulo, ele não só impede a passagem do sangue, mas ele também pode migrar, ele pode se deslocar e parar em outra parte do corpo que não tem nada a ver com aonde ele foi formado e assim causar má circulação naquele local. Esse é o exemplo clássico da embolia pulmonar. Mais de 80% dos coágulos sanguíneos se formam nas veias da perna e quando esses coágulos ou parte deles se deslocam, o local mais frequente é os pulmões, é onde ele vai parar. Então são nos pulmões que nós temos uma das complicações mais graves da má circulação, já que o pulmão serve para respirar. Imagina se você prender a sua respiração aí agora, quanto tempo você consegue aguentar sem respirar? Eu acho que talvez nem 2 minutos, não é verdade? Cerca de 1 minuto a gente já está com muita dificuldade para prender a respiração. Só que quando o coágulo chega nos pulmões, a gente precisa, a partir do momento que a gente sente os sintomas, falta de ar, dor no peito, coração acelerado, a gente tem que chegar no hospital, no socorro mais próximo. E aí o grande problema. É muito difícil você chegar em menos de 1 minuto no hospital, a não ser que você mora imediatamente do lado do hospital, mas a gente vai levar aí 5, 10, 20 minutos, talvez até meia hora, e é aí que tem a forma mais grave da trombose, que é a embolia pulmonar, já que ela pode ser potencialmente fatal, já que o pulmão serve para respirar e a gente não aguenta muito tempo sem respirar. E o tempo para chegar até um socorro pode ser que a pessoa não resista. Os 3 principais sinais e sintomas, aquelas coisas que você precisa observar que são o primeiro alerta que uma má circulação está acontecendo nas suas pernas. Primeiro é a dor, segundo o inchaço e terceiro alterações na
cor ou temperatura da perna. A dor na perna da trombose, pessoal, ela é bem característica. Existem sim tromboses sem sintomas, mas é muito raro essas apresentações. Geralmente a dor é de início súbito, só em uma das pernas, e o inchaço ele é progressivo, já que tem um coágulo ali atrapalhando a circulação do sangue. E normalmente a trombose não é boazinha, ela não vai acontecer em 6 meses, 1 ano. Geralmente a trombose ela chega chegando, ela é grave, ela é agressiva. Então se a pessoa estava bem, de repente começa a sentir uma dor nas pernas, acompanhada de um inchaço progressivo, e isso foi de forma repentina, tem grandes chances disso ser uma trombose. Com relação à alteração da temperatura, a perna pode ficar ou quente ou fria. Ela pode tomar também um tom azulado, avermelhado. Então, se esses sinais e sintomas iniciaram de forma súbita, é muito típico que isso seja uma trombose. Tudo indica que sim, que é uma má circulação severa e o risco de uma embolia ou de outra complicação pode ser iminente. Quando a má circulação ela vai prejudicando os vasos sanguíneos, podem acontecer cãibras, dormência, mas não é típico na trombose, por exemplo, você ter esses sinais e sintomas por 6 meses, por 1 ano. Ah, Antônio, mas eu sinto formigamento nas mãos, nos 2 pés. Quanto tempo tem isso? Ah, já tem 6 meses, 1 ano. Provavelmente você precisa pesquisar outras causas, como por exemplo hérnias na coluna, hérnias na lombar, hérnia cervical. Se você não está diabético, a neuropatia diabética é muito comum ela afetar os nervos e aí as sensações de dormência ou formigamento, até mesmo deficiências na sua alimentação, como falta de vitamina B12 é uma causa importante, principalmente no Brasil, que é um país em desenvolvimento, de má nutrição, e essa má nutrição ela reflete, por exemplo, nos neurônios, as neuropatias por carências nutricionais. A trombose geralmente é uma doença agressiva, ela chega de uma hora para outra. E aí a gente precisa investigar o que está acontecendo. Não existe um único exame de dor nas pernas. Existe o exame das veias, existe o exame dos nervos, existe o exame dos ossos, das articulações. A gente tem que lembrar de hérnia de disco, a gente tem que lembrar de artrites, de artroses. A gente precisa lembrar de bursites, a gente precisa lembrar de vários, digamos assim, diagnósticos diferenciais que podem confundir com má circulação e com trombose. Como não existe um exame de dor nas pernas, é bem típico a gente começar a investigação através do exame de circulação, já que uma hérnia de disco dificilmente ela vai levar a pessoa ao óbito, a perder a vida. Então por isso que normalmente a gente começa a investigação, mas existe com muita frequência essa queixa, mas eu fiz o exame de circulação e não deu nada, mas eu continuo com sintomas. Provavelmente porque a sua causa é outra. O exame de circulação vê a circulação. O exame dos nervos, por exemplo, a eletroneuromiografia vê os nervos. O exame da coluna, por exemplo, uma ressonância da sua coluna dorsal vai ver a coluna. Não existe um exame de dor nas pernas. E aí, quando a gente faz esse diagnóstico, a gente descobre a origem do problema, aí sim nós vamos tratar. Para a gente tratar a dor nas pernas, a gente tem que partir de um diagnóstico. Ah, eu estou tomando remédio de circulação, a dor não melhora, porque pode ser que o seu problema esteja nos nervos. Então não adianta dar remédio de veia se o problema estiver nos nervos. Mas tudo parte do princípio de você saber reconhecer o que é uma dor na perna de origem circulatória, uma má circulação grave como uma trombose que pode evoluir para uma embolia, e diferenciar isso, você saber reconhecer os sinais e sintomas para uma causa crônica, uma causa de menor gravidade, uma causa que não vai causar risco de você perder a vida. Então os sinais e sintomas da trombose são clássicos, mais de 90% das vezes a má circulação da trombose acontece dessa forma. A dor de início súbito, só em uma das pernas, acompanhado de um inchaço, que é progressivo, já que o trombo está ali causando má circulação, então a cada hora que passa a perna fica mais inchada, e alteração na cor e temperatura da pele. Esses são os 3 principais sinais e sintomas que você não pode ignorar de jeito nenhum se estiverem acontecendo nas suas pernas, principalmente só em uma das pernas. Raramente a trombose é bilateral. Raramente a trombose acontece às 2 pernas ao mesmo tempo. Geralmente isso acontece em pacientes graves,
pacientes em unidade de terapia intensiva, né, no CTI, intubados, pacientes com doenças graves, avançadas, aí sim é frequente tromboses bilaterais. Mas eu esqueci de detalhar as alterações na cor e na temperatura, só para ficar mais claro para você. Se a perna ficar avermelhada ou azulada, quente ou muito fria, são as alterações da cor e da temperatura que você precisa observar. Geralmente, então, quando a trombose ela acontece, é unilateral. Então, Antônio, eu sinto dormência, dor, peso nas duas pernas há muito tempo. Geralmente isso não é uma má circulação grave a ponto de você ter uma embolia. Geralmente isso não é trombose. Impossível não é, porque o corpo humano não é uma máquina simples, é uma máquina complexa. A gente não é, o nosso organismo ele não funciona igual matemática, 1 mais 1 vai dar sempre 2, ou 2 mais 2 vai dar 4. O corpo humano ele é uma máquina complexa, mas você saber identificar esses sinais e sintomas. A dor, de início súbito, só em uma das pernas, acompanhada de um inchaço progressivo ou alteração da temperatura e cor da pele, a perna vermelha e quente ou a perna azulada e gelada. Essas alterações você não pode ignorar, procure rápido auxílio médico. Através dos exames vai ser a forma que você tem de confirmar ou não esse diagnóstico para aí sim começar o tratamento com os anticoagulantes. Raramente a gente precisa operar uma trombose, as medicações evoluíram com frequência. Somente remédios comprimidos, injeções quando você está no hospital e depois comprimidos para casa costuma resolver, são os anticoagulantes. Existem vários como a rivaroxabana, a apixabana, a varfarina, existem muitos anticoagulantes e a trombose na maioria das vezes ela é de evolução benigna, a gente consegue controlar os sintomas e recuperar aquela pessoa. Na verdade existem 5 coisas que podem acontecer com uma trombose. Ela pode curar e a pessoa não sentir mais nada, os sintomas normalizarem e parecer que aquela perna nunca teve nenhum tipo de má circulação. A trombose pode ficar crônica, o trombo grudar ali, não soltar mais, porque grudaram impurezas, o remédio não consegue mais chegar naquele trombo para poder removê-lo dali. E aí essa situação não é nem um risco mais de embolia, é de uma retrombose, de formar um novo coágulo em cima daquele que existe ali. Isso é uma forma que pode acontecer na trombose. A terceira forma da trombose é a embolia, é o trombo migrar e parar nos pulmões. A quarta apresentação da trombose é quando esse coágulo que se forma ali, ele prejudica tanto a circulação e coloca o risco da perna de sofrer uma amputação. A má circulação é severa, falta sangue nas pernas e aí existe risco, por exemplo, desse membro, a gente não conseguir resgatá-lo, salvá-lo, é a flegmásia, a forma mais grave da trombose, Claro que a embolia também é muito grave, muito severa, pode levar ao óbito, mas com relação ao membro, a flegmásia é a apresentação mais agressiva, local. E a última forma de apresentação da trombose é a síndrome pós-trombótica. É aquela pessoa que tratou a trombose, não tem mais coágulo ali, mas a perna fica pesada, cansada, inchada. Isso porque a trombose causa alterações, sequelas nas veias, cicatrizes, e aí o sangue não flui adequadamente. Então existem 5 caminhos que a trombose pode tomar. Você já aprendeu no vídeo de hoje os principais sinais e sintomas que você precisa estar de olho, vigilante, alerta, monitorizando. Caso você sinta algum desses sinais e sintomas, buscar auxílio. Mas a principal forma de você evitar uma trombose é a prevenção. A prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença, inclusive para má circulação e a trombose. Esse vídeo de hoje foi para te alertar dos sinais e sintomas, mas existem diversos outros aí no canal, inclusive para te ensinar a se proteger, como cuidar da sua alimentação, exercícios, como escolher meios de compressão. Então se previna, se proteja, explore outros vídeos do nosso canal. Mas se esse de hoje foi muito legal, importante para você, a gente conseguiu trazer informações até melhores do que uma consulta médica que você já pagou por aí, talvez não tenha sido tão bem atendido, infelizmente. Eu te convido a contribuir para os nossos projetos sociais. Nós apoiamos muitas pessoas que precisam de curativos frequentes para úlceras, para feridas por má circulação, pessoas aguardando cirurgias para veias entupidas. Então se você puder, se torne um membro do canal. Essa é uma forma de você apoiar o nosso crescimento e os nossos projetos sociais e, em contrapartida, receber benefícios como materiais exclusivos na área de membro, participar de lives exclusivas comigo, ou também, se você não preferir essa forma, se tornar um membro, faça sua contribuição através de um botão que fica aqui embaixo chamado Valeu Demais ou da chave Pix que vai estar na descrição desse vídeo.
Na descrição desse vídeo também tem uma vitamina poderosa contra a má circulação, que é a vitamina D3 com a vitamina K2-MK7. Na descrição desse vídeo tem o nosso programa avançado de combate à má circulação, o SOS Má Circulação e Trombose, mas antes de sair, deixa para mim um comentário. Fala comigo aqui embaixo nos comentários o que você sentiu se você já teve má circulação e trombose. Foi de fato esses sinais e sintomas que eu falei? Ou se você nunca teve esse problema, o que você sente nas suas pernas? Será que você sente dormência, formigamento, câimbras? Coloca o seu nome, de qual cidade você está falando. Eu quero te conhecer melhor, saber o que passa do outro lado da tela para trazer um conteúdo cada vez mais relevante, mais importante para você. Vou estar te esperando no nosso próximo vídeo. Então nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio. Se cuida, se previna, se proteja, e para isso que a gente está aqui, para te ajudar a cuidar de verdade da sua saúde cardiovascular, para te ajudar a combater a má circulação da forma certa. Espero no próximo vídeo. Até lá!